E aí galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou de paraquedas, eu sou Igor Fernandes e assim como você, eu também sou um amante dos quadrinhos, da nona arte. Então se você gosta desses conteúdos, chegou aqui de paraquedas aqui nesse canal, se inscreve se você gostar desse vídeo e de tantos outros sobre a cultura nerd geek, sobre o universo dos super-heróis e não super-heróis nos quadrinhos. Então, para aviões, cumprindo a promessa, ainda adiante eu fiz um vídeo, né, da minha coleção de sagas e grandes sagas e eventos Marvel. Então chegou a hora de fazer também da DC Comics. E vai descer. Pois muito bem, meu amigo, vamos descer aqui agora o seguinte. Antes de a gente chegar nas grandes sagas, vamos apresentar aqui alguns eventos que são marcantes para preparar a grande primeira saga da DC Comics. Claro, houve outros momentos parecidos, mencionados na cronologia DC, mas o mais marcante e mais recém publicado foi Flash, que é esse Flashzinho de dois mundos, publicado pela Panini Comics, mas também já tinha sido publicado em outras versões, em outros encadernados. Aqui você vai encontrar o Flash da Era de Ouro e o Flash da Era de Prata se encontrando pela primeira vez nessa quebra de universos, onde a Terra 1 e a Terra 2, que é nessa época que não tinham ainda esses nomes, se encontram, onde o Barry Allen, em um truque de mágica, acaba indo parar no universo da Terra 2 do Jay Garrick, que a gente aqui no Brasil conhece como Joel Ciclone, graças à editora Ebal. Foi muito que bem. A gente tem essa aventura com os dois, e aqui nesse encadernado a gente tem outras aventuras com os dois, inclusive também com a participação do Barry Allen na Sociedade da Justiça. Mas aí é lá na Era de Prata, avançando ainda na Era de Prata, que você tem, pós esse encontro, um outro encontro muito marcante, que é Liga da Justiça da América, Crise na Terra 1. É onde você vai ter um grande encontro entre as duas grandes equipes, né, do passado e do presente, pelo menos daquela época, né? A Sociedade da Justiça da Terra 2 e a Liga da Justiça da América da Terra 1. Aqui você já tem esse nome cravado e você vai ter esse encontro acontecendo. Não que não houvessem outros encontros, mas aqui é onde a coisa se organiza de tal forma que aí você vai ter, ó, tudo bem bonitinho, bem organizadinho, com todos eles, de um jeito ou de outro. Isso é bem legal. Quando você depois vai lendo as revistas da Liga da Justiça, você vai vendo que esses encontros vão ficando mais recorrentes entre Sociedade da Justiça e Liga da Justiça. E aí esse lance do multiverso vai ganhando cada vez mais espaço, eclodido em 1986, na primeira grande saga DC Comics, Crise nas Infinitas Terras, tão mencionada, mas muito pouco explicada, né? Ela é uma grande história em comemoração aos 50 anos da DC Comics, onde a própria editora arruma a casa e organiza o seu multiverso. Ela exclui a ideia de multiverso e passa a ter apenas um único universo, onde todos os super-heróis e personagens da editora ganham novas origens. Mas até isso acontecer, a grande crise nas Infinitas Terras trata de um grande personagem, um grande vilão, que é o Anti-Monitor, que utiliza-se da antimatéria para apagar esses universos, né? Então a gente vai conhecendo muito desse multiverso DC Comics, ou para quem naquela época era familiarizado, vai tendo ali aqueles momentos de despedida de personagens que foram muitas vezes acumulados ao longo desses 50 anos pela DC Comics. Então, para um iniciante, é um hecatombe, que normalmente não é recomendado a leitura. Porém, por outro lado, muitos se tem dos personagens já conhecidos, e que, assim, a cada releitura que a gente tem a noção de quanto que a Crise nas Infinitas Terras é um material muito bom. Você tem o roteiro do Marv Wolfman, com a arte do Jorge Pérez, e aí você vai ter essa grande explosão, esse grande evento da DC Comics em reunir todos os personagens da editora. Então realmente tem muitos que você... Às vezes você se julga que é conhecedor da DC Comics, vai dar uma releitura como quem não quer nada, e aí você percebe que, opa, eu não tinha visto esse personagem antes. Ele sempre estava lá, era você que não conhecia ainda, né? Mas enfim,
Então, com isso, houve uma renovação das origens de todos os personagens, em principal na grande trindade da DC Comics, Superman, Mulher Maravilha e Batman. E aí depois você vai ter o primeiro arco, a primeira saga, pós Crise das Infinitas Terras, que é Lendas. Aqui você tem uma homenagem do John Byrne com o John Ostraczynski. Ostraczynski é o nome do cara? Peraí. Ostrander, né? Com Len Wein, Ostrander, Byrne e Kesel, né? Na equipe criativa, onde você vai ter ali aquele pequeno debate, um debate bem bacana sobre a função ou importância das lendas, dos super-heróis como essas figuras lendárias, essas figuras de grande importância para o público, onde são as crianças o coração desse amor pelos super-heróis. E aí você vai ter ali todo essa mistura de personagens do quarto mundo, do Jack Kirby, com a própria DC Comics. E o Darkseid orquestrando tudo ao lado dos seus, enfim, né, manipulando ali os seus asseclas. E assim, muito bem desenhada, é a primeira grande aparição da Mulher Maravilha para os demais personagens no universo da DC Comics, né? Que é a primeira aparição da Mulher Maravilha, que tem um pequeno confronto, né? Cronológico entre a primeira aparição da Mulher Maravilha no mundo do patriarcado, nas histórias da própria, e a primeira aparição dela para os demais super-heróis. Então isso aqui é o que caracteriza bastante, para mim, essa história. Sem falar na própria arte do John Byrne. E aí você vai ter o maior grande evento isolado de personagem, mas que também acaba ganhando uma das maiores proporções, né? Que é a morte e o retorno do Superman. Não só porque mas é só de um personagem. Eu digo, incrível. Mas não é só por conta disso. É pelo fato de que a morte do personagem mais importante da editora, ou pelo menos ali do seu personagem, ou do seu fundador, digamos assim, né? Já que o Superman é aquele que funda a Action Comics, né? A própria morte dele é uma batalha. Peraí, deixa eu ver se a academia está fazendo sentido. Pronto, muito bem. Então você vai... A morte do Superman, ela é noticiada no mundo inteiro e ganha proporções que vão para além dos quadrinhos. A coisa toma grandes proporções mesmo, assim, é noticiada nos principais grandes jornais e você vai tendo uma repercussão onde o Super-Homem passa 2 anos sem ser publicado, sem aparecer na sua própria revista. Aí você vai ter nas repercussões, como os 4 Supermans, o retorno do próprio, enfim. Que depois teve críticas, né? A galera, então quer dizer que isso tudo era marketing. Lógico que o Superman ia voltar. Mas o fato de ele passar 2 anos deixou muita gente na dúvida e foi bem interessante para a época. Eu, logicamente, não peguei exatamente a época, mas peguei ali esse processo de repercussão aqui no Brasil das publicações brasileiras, né? Então, assim, para mim, quando eu era criança, abri a televisão e apareceu uma notícia da morte do Super-Homem, assim, realmente você acreditava que ele tinha morrido por conta dessa repercussão e do que isso implicou também para o universo dos quadrinhos. Porque nós temos um contexto que a época até então era uma época em que a bolha estava prestes a estourar e era preciso fazer de tudo para manter as pessoas comprando e lendo quadrinhos. Então, por conta disso, você vai ter também uma série de desdobramentos de outros personagens passando por crises que vão para além também das suas páginas. Como, por exemplo, a queda do morcego, onde você, como a própria capa já mostra, você tem um vilão que consegue literalmente e psicologicamente e figurativamente quebrar a figura do Batman. E isso é também muito grave, porque aí também tomou toda uma proporção. Nós tivemos também o personagem Bruce Wayne, Batman, também fora das suas revistas por um bom tempo, e tendo um outro personagem assumindo o manto, um personagem completamente indesejado e que refletia a estética da época, ou daquilo que se cobrava da estética da época. Logicamente que isso depois precisou-se ter uma crítica, né? Então, a própria DC Comics, em uma grande graphic novel, cria o evento Reino do Amanhã, em crítica aos super-heróis anti-heróis que tinham muito ali aquela pegada editora Image de super-heróis que não se importavam com nenhum tipo de código de ética. Então, em Reino do Amanhã,
que se, além de ter essa crítica, você vai ter também o resgate a esses princípios e valores dos super-heróis, mais próximo do que, do que a gente entende por postura clássica de super-herói, né? Com roteiros de Mark Waid e desenhos de Alex Ross. Mas aí você vai ter depois a própria DC Comics, mais uma vez tentando rearrumar a casa com a história Zero Hora. É em Zero Hora, Crise no Tempo, que você vai ter ali o conceito de hipertempo, que não é mais o de multiverso. Também complica um pouco a cabeça de muita gente, porque aí qual seria a diferença de hipertempo e a diferença de multiverso? É que basicamente o multiverso, eles realmente são vários universos que vibram em aberturas diferentes. Enquanto que o hipertempo, ele já vai ser você enxergar que o tempo ele não é linear, com passado, presente e futuro, mas que várias linhas temporais funcionam ou estão ali paralelas e que graças a isso você pode ter várias versões de um mesmo personagem ou várias possibilidades na mesma toada, né? E é mais assim, Zero Hora arruma levemente a casa, né? Você vai ter ali Parallax como principal vilão da história, mas que por sua vez também, né, tende-se a ser um início da redenção do próprio Hal Jordan como Parallax. Que aí também, claro, carrega essa história de Crepúsculo Esmeralda, onde Hal Jordan se revolta porque em retorno do Superman, Mongun destrói Star City. E aí pronto. O Lanterna Verde enlouquece, se torna a entidade Parallax. E aí o conflito entre ele e a Liga da Justiça e os nossos super-heróis da DC Comics acontece, né, o ápice desse confronto em Zero Hora, com ele sabotando uma série de linhas temporais para poder conseguir manipular e criar sua própria realidade e resgatar a cidade de Star City, assim como aquela realidade que ele entende por ser a certa. Com desenhos do Danny Huggins, essa é assim uma saga que eu digo que não é ruim, mas que também não é o primor da DC Comics. Deu uma leve arrumada, mas bagunçou algumas coisas, né? Você vai ter, por exemplo, uma dessas bagunças, a própria origem da Mulher Maravilha e as histórias da mesma, com a entrada da Artemis como Mulher Maravilha e uma série de elementos que o George Pérez deixou sendo largados de mão e criando uma série de confusõezinhas cronológicas também. Aí você vai ter a continuação direta de Crise nas Infinitas Terras com Crise Infinita, onde a gente vai ter o debate, principalmente o debate, de o que a Trindade se tornou ao longo desses anos, dessa cronologia pós-crise, e que o sacrifício daqueles heróis que morreram ou desapareceram na crise não serviu de absolutamente nada. E aí você vai ver um Lex Luthor da Terra 3 tentando resgatar o multiverso. E o êxito é parecido, ele até consegue algo desse tipo, ele consegue resgatar e ele consegue fazer com que 52 novos universos surjam de forma proposital. E aí uma nova cronologia se aponta para DC Comics. Tem muitos artistas, entre Jorge Jimenez, tem capas do George Pérez, mas realmente é uma saga bem mais complicada e o que vem antes dela é ainda mais complicado ainda. Porém, você vai tendo ali um acompanhamento de como essa cronologia funciona e você vai vendo que assim, é melhor você ler a saga principal do que ler o que vem antes, tá? Que é a contagem regressiva para a Crise Infinita. Aí, vamos lá. Temos agora aqui Crise Final. Crise Final é ainda mais complicado também, porque aí é Grant Morrison no auge dos seus poderes de criar confusões com referências. Você vai ter Darkseid finalmente conseguindo vencer e conseguir ter em mãos o cálculo da antivida, né? Ele tem o domínio da antivida e ele vai manipular as pessoas, vai manipular o planeta, vai manipular tudo, mas você vai ter também a própria sangria que separa o multiverso sendo sugada, sendo raptada, sendo absorvida por um vilão chamado Mandrake. E aí você tem aí essas duas frentes acontecendo na história. E aí, assim, muita referência, muita confusão. Mas, assim, a arte é muito boa.
E também aconselho a mesma coisa, leia a história principal e não leia o que vem antes do crise final, que realmente você não vai entender bolhufas. O que a gente vai ter de consequência disso é a volta de Barry Allen, que não entende bolhufas por que ele volta, mas você vai ter ali o próprio Barry Allen, né, criando uma nova confusão com Flashpoint ou ponto de ignição, onde o Flash bagunça a cronologia DC, criando ali os novos 52, onde você vai ter um universo onde a Mulher Maravilha e a Temícera, as Amazonas de Temícera, enfrentando a Atlântida do Aquaman pelo domínio da Terra, né? E você vai ter um Batman que não é mais o Bruce Wayne, e sim o próprio Thomas Wayne. Então, assim, isso teve muitos desdobramentos. Você teve um Barry Allen, que aparentemente foi aquele que trouxe toda a confusão na DC novamente, até você descobrir em DC Renascimento, e principalmente em Bottom, que o buraco é bem muito mais embaixo, onde eles já estavam planejando ali a introdução do universo de Watchmen e da DC Comics, e que vai ter o seu momento alto na saga O Relógio do Juízo Final, onde você vai ter ali um confronto entre Dr. Manhattan e o Super-Homem. E também uma série de entendimentos sobre a cronologia da DC Comics e como as coisas ficaram muito bagunçadas. Mas aqui eu acho que aqui nessa saga se arruma bem, embora ela promete ser uma grande saga, ela é ainda mais simplória de um certo ponto de vista. Mas na minha opinião, ela é muito boa. E eu gosto muito dessa grande saga. Ela aponta para as próximas, como Future State, Crise Sombria e tantas outras. Aqui se acaba a minha coleção. Se você sentiu falta de alguma coisa, é porque ou eu não tenho mesmo, ou é porque não me apeteceu. Mas se você tiver alguma dessas grandes sagas e eventos que você acha que eu deva ter ou que eu deva me interessar, defende aí nos comentários que eu vou aceitar, tá? Mas vamos lá, né? Eu não tenho ainda DC Absolute, eu não tenho ainda, não peguei nada da DC Absolute, não consegui ainda gostar desse material, nem das origens, nem desse confronto em que o Darkseid cria esse universo. Mas, né, fico ali meio tentado a dar uma olhada. Quem sabe eu trago aqui para o canal para falar sobre, né? Mas é isso. Essa aqui foi a minha coleção de grandes sagas e eventos DC. Então, se você gosta desses conteúdos, mais uma vez eu peço que deixe teu like, se inscreve. E até a próxima, meus amigos. Uma boa semana, bom carnaval e bom descanso. E pense nas grandes sagas DC Comics.